Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami. Danilo vai fazer aí um debate com vocês, vai falar um pouquinho do filme e através do filme vai despertar em vocês aí, ou melhor, precisa ser despertada aí uma reflexão muito importante. É importante que vocês tenham uma opinião formada sobre esse assunto, porque vocês vão seguir a vida aí com essa situação. E o Danilo é um cara que já fez agora 2 palestras, eu assisti, bem conduzidas, muito legais, então tem muito a oferecer aí para vocês, tá bom? Vamos aproveitar então. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu, Danilo? E aí, galerinha, bom dia. Minha terceira aqui já na sequência, a voz já tá indo embora. Pessoal, eu sou o Danilo, sou pai de 2 alunas aqui na escola, a Sofia, a Laura do 5º ano e aqui a minha esposa Amanda. Eu tô aqui hoje, pessoal, para dividir com vocês algumas reflexões. Eu tô aqui como voluntário. Ano passado até fiz uma conversa aqui com o ensino médio, acho que foi o primeiro ano só na época, e foram 2 palestras, esse ano 4. Eu já falei pro Guto aí, Lucimar, daqui a pouco eu vou ter que fazer parte desse quadro aí, logo. Mas eu quero agradecer de novo a oportunidade que o Sandro me deu, o Guto por ter pensado em mim, o Lucimar também pela oportunidade, e por acreditar nisso, pela confiança. É a primeira vez que eu vou fazer essa conversa aqui, pessoal. E por que eu estou aqui? Por que eu trouxe essa ideia para o Sandro, da gente falar do filme Wakanda? Bom, eu trabalho numa empresa multinacional americana, alguns aqui eu já contei a minha história, trabalho há 20 anos nessa empresa, e eu entrei através de uma oportunidade que eu tive quando eu tinha lá os meus 15 anos. Essa empresa lá atrás, ela fez um programa de capacitação profissional para jovens negros de escolas públicas, e eu tive a oportunidade de poder fazer curso de inglês, informática, alguns workshops de capacitação profissional e um intercâmbio para os Estados Unidos, além de um cursinho pré-vestibular, né, para a gente se preparar melhor para entrar numa boa faculdade. E isso me permitiu trabalhar nessa empresa. Eu estou lá há 20 e poucos anos. Hoje eu trabalho como gerente de marketing, então ajudo a empresa a desenvolver novos negócios, novos produtos, e eu também tenho uma responsabilidade lá pelo grupo de inclusão racial. E lá a gente discute vários temas. E aí eu até trouxe no ano passado esse tema sobre a jornada contra o racismo. A gente discute muito sobre toda essa questão da desigualdade racial que a gente tem no Brasil, as ações que a gente pode fazer para tornar a nossa sociedade mais inclusiva, com mais equidade. E aí, dentro disso também, dentro desse grupo, a gente também traz algumas reflexões. E aí a gente tem esse tipo de conversa lá, onde a gente traz algum filme, a gente fala sobre algum livro. E aí eu achei legal a ideia, aproveitando essa semana então da cultura negra, de aproveitar e ter essa conversa com vocês. Então, é uma conversa, pessoal, não é uma aula, vou precisar que vocês participem, tá? Para a gente interagir, trocar ideia. Então é uma conversa leve, é sobre o filme, quem assistiu. Quem não assistiu, depois dessa nossa conversa, vai ficar com vontade de assistir, eu garanto. Vocês podem ver que eu estou até com a camiseta aqui, ó, Wakanda. Bom, é isso aí, galera. Para começar, vou pedir para vocês pegarem o celular então, que eu vou fazer um pequeno quiz com vocês. Alguns já conhecem a ferramenta aqui. É igual o Kahoot. A gente vai ter nas próximas aqui perguntas que quem responder rápido e certo ganha mais pontos. É só entrar no Menti, www.menti.com, e entrar com aquele código lá, ó, que está aparecendo. 3488061. Beleza? Vamos lá?
temos aí 80. Então vamos lá, ó. De novo, hein? Perguntas rápidas, respostas rápidas e certas. Ganha mais pontos. Então, ó, primeira pergunta, hein? Quantos países fazem parte do continente africano? 22, 35 ou 54? Nem dá tempo de pesquisar no Google, hein? Pode ser rápido. Todo mundo já votou? Calma aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. 33 pessoas acertaram. 54 países. Pessoal, galerinha, vamos lá. Vocês tinham ideia? Continente africano, 54 países? Pessoal, vamos lá. Galerinha, a gente estuda muito sobre Europa, né? Pouco sobre a África. Aqui a gente mostra isso. Galerinha do ensino médio aí, daqui a pouco prestando vestibular. Um continente. Será que o continente africano é relevante? Alguém tem ideia de qual é o tamanho da população do continente? A gente vai saber um pouquinho mais aí, tá? Mas essa é a ideia, trazer essa reflexão para a gente ter essa consciência do quanto ou quase nada a gente sabe sobre o continente africano. Vamos lá. Agora eu quero que vocês digitem então, escrevam, vai. Com uma só, uma capital de um país africano. Capital, hein? É capital de um país, não é o país. Angola é país. O Google também vai ajudando, né? Google. Luanda é acertado. Bom, vamos pro próximo. A galerinha acertando aí. Vamos para a próxima então, hein? Ó, segunda pergunta valendo ponto. Vamos lá, próxima pergunta. Quantos idiomas são falados na África? Essa é boa, hein? 65, 150 ou absurdamente mais de 1000? Pessoas acertadas. Isso aí. Vamos para a próxima. Terceira pergunta, hein? Vamos lá. O português é falado, o idioma português é falado por quantos países na África? 2, 5 ou 7? Vamos lá? Boa! A maioria acertou.
Vamos ver quem vai ganhar docinho, hein? Resultado. Quem que é o morro? Aê, parabéns! Essa foi a vencedora do continente africano. Docinho aqui depois. Não dá pra passar aqui, tá cheio. Galera, vamos lá. Pessoal. E aí? Isso pra vocês aí foi novidade? Até pros professores aqui. Ó, eu me surpreendi fazer essas pesquisas aqui. Porque, de novo, a gente fala pouco. Agora, de novo, será que o continente africano, ou os povos africanos, são pouco relevantes para a gente, para a nossa sociedade? Eu tive agora há pouco 2 palestras falando mais sobre a questão do racismo, né? E trago sempre o contexto histórico disso. E aqui no Brasil a gente tem, muitos já devem saber, quantos por cento vocês acham que é da população negra aqui no Brasil? Mais da metade. Então, ou seja, mais da metade da nossa população é de origem afro e a gente conhece pouco. E aqui esse exercício traz isso, essa atividade traz essa reflexão. Por isso a importância da gente falar, por isso que eu parabenizo de novo a escola, Nilson, aqui o meu amigo Sandro, por terem preparado, organizado essa semana, porque a gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar essa cultura. Vocês viram a quantidade de idiomas falados na África? Se são 54 países, como a gente viu lá, e mais de 1.000 idiomas, eles catalogaram quase 2.000. Eu estava pesquisando. Vocês imaginam a diversidade que tem naquele continente? A gente sabe pouco. Né? Se eu perguntasse para vocês aqui uma capital de algum país europeu, será que seria mais fácil? Com certeza. Beleza, agora a gente vai entrar mais então no tema do filme, para a gente conhecer um pouquinho mais aí o que está por trás do filme, e aí vocês vão ver que se conecta um pouco com essa atividade que a gente fez. Bom, galerinha, para quem não sabe, o Pantera Negra, ele veio muito depois dos outros super-heróis. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele é o primeiro super-herói protagonista negro, né, que a gente conhece. Foi criado lá em 1966, e aí a gente já conhece um pouco da história, né? O enredo se passa em Wakanda, que é um país muito fictício, tecnológico, avançado, né? Uma potência mundial. E daqui a gente vai ver nesse slide seguinte, ó, a título de comparação, né? O Super-Homem foi criado lá, os quadrinhos, né, em 1938. O Pantera Negra veio só lá em 1966. Desde então foram criados outros super-heróis, né? E naquele ano que foi criado o Pantera Negra, os criadores, eles não confirmam isso, mas foi criado por 2 americanos, que naquele ano, inclusive nos Estados Unidos, estava tendo muita guerra civil entre a população negra, e existia um partido que se chamava Panteras Negras. Então, os criadores, eles não confirmam, mas foi criado exatamente no mesmo ano em que existiu esse partido lá e que defendia muitas causas das pessoas negras nos Estados Unidos. E daí, quando eu, por exemplo, e aí vou deixar para os professores também pensarem, quando a gente olha os super-heróis todos que a gente conhece, os mais conhecidos, todos têm o que em comum? São brancos. E aqui, os meus brinquedos na época, os meus super-heróis, os brinquedinhos que eu tinha, todos eram o quê? Brancos.
teve um super-herói negro, um brinquedo, né? Que representasse de fato a mim e a outros negros. Então, quando a gente olha aqui na história do cinema, Wakanda, o primeiro filme lá do Pantera Negra, ele foi criado em 2018. Só em 2018 que a gente teve um filme, um super-herói protagonista negro. Sendo que o cinema do super-herói já tem mais de 100 anos. O Superman já é um filme bastante antigo. Então, ou seja, olha quanto tempo a gente levou para ter um filme como Pantera Negra e Wakanda. Por isso que tem muitas coisas nesse filme que chamam a atenção, que traz muito esse resgate. O resgate da cultura africana, o resgate de toda a diversidade que existe naquele continente. E por isso que eu vou bater papo com vocês para entender se de fato vocês perceberam isso, né? Porque ele tem um significado importante para a população negra. Então, quando a gente entra mais no filme do Wakanda Forever, né, que foi o filme que a gente definiu aqui para essa conversa, então é uma continuação então do Pantera Negra. Muitos já vão lembrar aí do enredo, né? Passa então no mundo fictício de Wakanda, sendo um mundo mais tecnológico, e aí, por conta do Vibranium, é uma superpotência. O que para vocês ali, pessoal, de quem assistiu o filme, chamou a atenção quando eles mostram aquela cidade toda tecnológica, naves espaciais voando ali, jatos, toda aquela tecnologia? O que para vocês chama a atenção? Tecnologia avançada, preservação da cultura. Legal. E aí, falando mais do elenco, a gente tem os principais aqui, né? O Boseman, que foi, nesse filme Wakanda, ele foi homenageado, como a gente sabe, né? Ele faleceu de câncer. Então a irmã dele, a Letícia, que fez o papel da Shuri, né? Que representa o Pantera Negra no segundo filme. E aí os outros dois atores ali também, bastante atuantes, fizeram um papel muito legal. É um filme, pessoal, que arrecadou, é um dos grandes filmes de bilheteria no mundo. Foram mais de 1 bilhão no mundo de bilheteria, e aqui no Brasil foram mais de 2 milhões. E tem uma curiosidade sobre esse diretor, que é o Ryan Coogler. Para ele fazer o filme, ele viajou para a África e ficou por meses visitando os países, conhecendo a cultura. Então o filme, ele realmente reflete, vocês vão ver que eu trago alguns exemplos, ele traz de fato muitas características dos povos africanos no filme. E isso, pessoal, para quem tem esse olhar, porque são poucos, né? Eu tô provocando vocês para terem esse olhar, para quando vocês virem filmes parecidos, e tem uma sugestão aqui no final que eu vou falar, vocês terem esse olhar crítico. O quanto esse filme, ou o quanto das produções que a gente assiste, do que a gente consome, retrata, valoriza a cultura negra. Então o filme, pessoal, ele tem muitas curiosidades e ele traz muitas questões importantes. Ele vai falar sobre o anticolonialismo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele vai exaltar a cultura africana, como eu falei, a gente vai ver daqui a pouquinho. Afrofuturismo, essa é uma palavra diferente, que acho que poucos talvez tenham visto. Afrofuturismo é você exatamente trazer essa perspectiva do negro como uma projeção fictícia, mas o negro como poder, com tecnologia, uma sociedade bem organizada, que é o que pouco a gente vê normalmente nos filmes em que a gente vê pessoas negras.
Então, ele traz essa pegada do afrofuturismo para projetar o negro numa posição de relevância, para projetar o negro como algo tecnológico, algo que seja muito diferente dos demais, que a gente não tem nos outros filmes típicos. E ele tem muita representatividade, né? Óbvio, o reino de Wakanda é constituído por pessoas negras de diversas tribos, algumas delas inclusive refletem muito das tribos africanas que existem até hoje. E ele traz essa representatividade no sentido de trazer, por exemplo, eu estava falando isso na outra palestra, né? Dos reinos. Quando a gente fala da África ou dos negros, normalmente a gente vem a escravidão, a gente remete à escravidão. Mas como será que os negros viviam antes da escravidão? Será que eles eram selvagens que andavam soltos? Ou será que eles viviam em comunidade? Ou será que eles também tinham reinos, rainhas e reis? Tudo isso a gente escuta pouco, sabe pouco. Então, quando o filme traz essa representatividade de reis, e aí a gente vai ver também lá os soldados, né? As soldadas, não sei se existe soldados, mas enfim, toda essa representatividade do negro nessas posições, isso traz um valor muito importante, principalmente para quem é negro, porque você olha, você se identifica, você se sente representado. E por último, o protagonismo feminino, que isso realmente é incrível, né? A Shuri, a própria rainha, a general do exército, todas mulheres. Qual é o filme que vocês se lembram de terem esse tipo de representatividade e de empoderamento feminino? Alguns aí, alguns vocês lembram? Capitã Marvel, a Viúva Negra, Mulher Maravilha, agora, Mulher Negra, alguma? Aí, olha pesquisar. Estrelas do Tempo, filmaço, muito bom. Mulher Rei, a Sofia falou aqui. Ela já deu até um spoiler da minha sugestão de filme depois. Galera, a gente vai entrar mais no tema, em cada um desses temas. Quando a gente fala então do anticolonialismo, ou melhor, o que foi o colonialismo? Quando a gente vê aquela foto ali, ali é o que? O continente africano dividido em fatias. O que a gente vê ali? Ó? Militares, aparentemente, com cores, talvez representando o seu país. Então ali a gente tem o que? Talvez França, Bélgica, Alemanha, os portugueses. Ali eu não consegui identificar. Ou seja, o continente africano, ele foi fatiado, ele foi totalmente colonizado, de uma maneira totalmente extrativista. Não foi diferente dos Estados Unidos, né, que o processo foi um pouquinho diferente, né, onde os ingleses foram até o território americano e ali eles desenvolveram toda aquela região. Ao contrário do nosso país e também que aconteceu na África, foi tirar todos os recursos naturais, né, escravizar as pessoas, enfim. E aí o filme ele propõe exatamente o contrário, né? Não sei se vocês vão lembrar daquela cena que tá lá o agente, né, esqueci o nome dele lá, o branco, o agente de inteligência dos Estados Unidos, que ele está discutindo lá com aquela diretora, que é a esposa dele. Estou dando vários spoilers aí, para quem não assistiu, paciência. E ele vai falar assim, olha, eles estão no embate, na discussão, né, sobre o Wakanda é quem está atacando. E ele fala, não,
se fosse os Estados Unidos com todo esse poder, por causa do vibrânio, o que seria completamente diferente? Ou seja, a mentalidade do colonialista é perpetuar o poder, é aumentar o seu poder. Assim foi, né, no continente africano e como a gente já conhece. Porém, o filme trata um pouco diferente isso, porque o Wakanda, mesmo com todo o poder que eles tinham, em nenhum momento eles tratam sobre ganhar território, em nenhum momento eles falam de invadir outro país ou de usar todo o poder que eles têm para destruir outro país. Quem propõe isso, inclusive, é aquele outro. Me ajudem aí, pessoal, vamos lá. O rei Namor, né? Que quando ele conversa lá com a Shuri, ele tá fresco porque eu assisti no sábado. Ele fala para ela: vamos nos juntar e vamos aniquilar todos os países, vamos dominar o mundo. E a Shuri, decide que não, que aquilo não era o certo. Que ao contrário, eles tinham que cada um viver no seu reino pacificamente. Então isso é bem diferente, pessoal, do que a gente está acostumado. Você vê que é um detalhe, mas que a todo tempo, se a gente parar para observar, e por isso eu quero que vocês reflitam bem isso. Vocês tendo essa mentalidade crítica, vocês vão observar isso. Normalmente os filmes que a gente assiste, americanos, na sua grande maioria, tem muito essa pegada, né, dos Estados Unidos ser a superpotência do mundo, dominarem outros países, serem maiores do que todos. A gente é bombardeado o tempo todo com isso. Então o filme ele traz essa abordagem diferente. E aí quando a gente fala do protagonismo então das mulheres, eu achei fantástico. A gente vive, pessoal, uma sociedade ainda muito machista. A gente acha que as mulheres não são capazes. Tem um dado interessante no Brasil, que as mulheres no Brasil ganham menos, ocupando as mesmas posições que os homens, elas ganham menos do que os homens. Faz sentido isso? Mas por que isso? Também são capazes. E quando o filme traz as guerreiras do exército de mulheres, mostra que não é bem assim, né? Que as mulheres são super poderosas, que elas são capazes. Então isso também é uma outra abordagem muito diferente do que a gente está acostumado. Normalmente os filmes que tem guerra, disputa, quem geralmente está lá? Sempre os homens. E a Amanda está lembrando, eu vou falar daqui a pouquinho, esse exército de mulheres, não sei se vocês sabiam, pessoal, esse exército existiu. Esse exército de guerreiras, de mulheres guerreiras, o filme foi inspirado em uma tribo onde as mulheres eram a potência militar. Elas defendiam um reino chamado Reino de Daomé. Se vocês pesquisarem lá, e aí eu vou dar a sugestão já, vou aproveitar. Um filme chamado Mulher Rei vai trazer mais isso. Quem já assistiu Mulher Rei? É muito legal também, porque é um exército de mulheres super habilidosas, fortes, muito superiores do que os homens, e esse exército de fato existiu. Então isso é muito legal eles também trazerem no filme. E aí, como eu falei, ele tem muito essa inspiração na cultura africana. Então eu acabei de falar aqui da Dora Milaje, né, que é o exército das mulheres de Wakanda, é totalmente inspirado nesse povo Maasai, que vive no sul do Quênia, mas que por vários anos, esse exército feminino lá, inclusive chegou, eu estava até escutando um pouquinho mais, ele chegava a ter quase 6 mil mulheres no exército. E aí essas mulheres, elas tinham que, para participarem disso, elas tinham que abrir mão de se casar, elas não podiam ter filhos, porque elas tinham que viver confinadas para serem do exército, para treinarem. E elas eram muito sanguinárias, elas eram treinadas de fato para
combater o exército inimigo. E tem até uma história que conta que essas mulheres, elas, como defendiam o reino, na época dos franceses, quando estavam também tentando colonizar aquela região, escravizando as pessoas, existiam muitos combates entre esses exércitos. E as mulheres foram ganhando bastante repercussão, a ponto de que o exército francês, em dado momento, não queria mais enfrentar as mulheres, porque elas eram sanguinárias, de fato. Elas cortavam a cabeça dos inimigos, penduravam, então elas tinham uma pegada bastante forte, diferente do que a gente conhece normalmente, né? A gente normalmente vê a mulher como sexo frágil, doce, mas a mulher também é capaz de ser uma guerreira tão quanto um homem. E aí tem mais coisas, ó, as roupas, não sei quem lembra lá na parte do funeral do T'Challa, né? Que é bem no comecinho do filme. Vocês perceberam que eles estavam usando roupas brancas no funeral? E aqui qual que é a nossa tradição? Roupa preta. Lá eles celebram a vida da pessoa. E o filme traz até, que na foto talvez não vai trazer muito, mas em uma das imagens lá, que as pessoas estão dançando, estão festejando, ali eles estão representando diferentes tribos, todas elas usando branco. Outra coisa interessante são as pinturas faciais, né, que a gente está vendo ali, ó. Também inspirado numa tribo da Etiópia, que serve também para aumentar a confiança, a autoestima e até em alguns casos intimidar os rivais. Outra coisa aqui também são os trajes, o cocar ali da rainha. Vocês percebem que a rainha não usa coroa, como a gente está acostumado também a ver no cinema Hollywood, a referência que a gente tem de Europa. Ela usa uma espécie de cocar, que é muito também usado aqui pelos povos Zulu, e aí eles usam em cerimônias religiosas, cerimônias tradicionais. E lá também a gente está vendo ali o rei T'Challa, também usando uma roupa tipicamente africana, baseado nos bordados da Nigéria. Outra coisa que, quando aquele soldado da fronteira, né, que usa aquele cobertorzão lá, também é baseado numa tribo chamada tribo de Lesoto. Também eles usam isso em cerimônias. E até um dado curioso que eu fui pesquisar sobre essa região lá na África, porque o cara está usando um cobertor, né? A gente tem a referência da África como sendo quente, né, e tal. Mas o continente africano, pessoal, acho que eles têm 3 ou 4 biomas diferentes. Entre deserto, floresta equatorial, enfim, eu não vou lembrar agora os outros. E essa região onde esse povo vive é uma região alta, uma região fria, por isso o uso dessas roupas. E aqui sobre as guerreiras, né, do exército do Wakanda, vocês percebem que elas usam cores vibrantes. Isso é muito típico dos povos africanos. Vocês podem até ver aqui na entrada do colégio aquelas pinturas, né? Geralmente é isso, né? O povo africano, o povo negro gosta de cor vibrante. E ali os adereços, né? A gente está vendo ali os anéis no pescoço, também é baseado numa tribo da África do Sul. Então vocês percebem que eles realmente trabalharam muito e se inspiraram muito na cultura africana. E aí, né, pessoal, como eu falei para vocês, o filme ele tem esses detalhes que eu quis trazer para vocês, porque quando a gente fala de representatividade, isso é muito importante. Você se sentir representado é você se sentir pertencente, é você sentir que você faz parte daquilo também. E aí quando a gente para pensar, como eu falei lá, nos brinquedos que a gente brincou, né? E aí agora já tem Barbie negra,
né? A gente tem visto aos poucos uma mudança, mas ainda a gente vê bastante grandes diferenças, né, em termos de representatividade. Então, isso, o filme ele tem significado importante, como a gente pode ver. As pessoas se sentem parte disso. Eu me sinto parte disso. Eu hoje visto uma camiseta de um super-herói que me representa. Representa a minha cor, representa a minha raça. E por que normalmente as pessoas negras, eu estava até conversando com o professor Anderson isso, e ele estava me trazendo, né, que ele também leva isso para a escola estadual, que ele dá aula, e me chamou a atenção porque ele falou o seguinte, eu percebo muitos alunos lá, a sua grande maioria são negros, com baixa autoestima. Esse é o impacto. Quando a gente não se sente representado, quando a gente não se sente parte daquilo, normalmente você tende a não ter uma boa autoconfiança, uma boa autoestima. E isso impacta, consequentemente, na maneira como você vai se portar, na maneira como você vai buscar seus objetivos, enfim, buscar tudo que a gente precisa na nossa vida. Então o filme ele traz essa importância de novo, representar pessoas de alto poder em posições relevantes. Bom, e aí eu queria também saber de vocês, o que vocês mais observaram lá de interessante, que vocês queiram dividir aqui? Acho que a tecnologia dos trajes, o fato de agora também agora ter armadura, a procuração de ferro que aparece no filme, acho que a tecnologia em si foi o que mais impressionou. Agora ela quer falar? A trilha sonora. A trilha sonora, as roupas. E é legal você falar isso, porque, de novo, pessoal, quando eu era mais novo aí, a idade de vocês, a referência que eu tinha era quem? Era o cara branco, cabelo liso, loiro, bonito, eu queria ser igual a ele. Esse é o fato. E aí eu falo pra vocês, a minha experiência aqui, ó. Quando eu tinha, sei lá, 16 anos, eu alisava o meu cabelo. Eu não usava o cabelo como eu uso hoje, esse é o meu cabelo original. E eu fiquei com o meu cabelo alisado por muitos anos. Por quê? Porque aquele cabelo que eu tinha, pra mim, era um cabelo feio. Eu não via ninguém com aquele cabelo, não me representava aquele cabelo, então eu queria fazer parte daqueles que tinham o quê? Cabelo liso. Então, por isso, pessoal, são detalhes, né, que fazem a diferença, que aos pouquinhos a gente vai sentindo essa diferença na nossa sociedade. Quando a gente fala de representatividade também, né, a gente tem a Maju hoje como uma grande repórter, enfim, jogadores de futebol, até as crianças hoje, vocês veem, se sentem representadas, tem um super-herói. Antes de você sair do tema representatividade, eu só queria contar uma coisa. Em Pantera Negra, pela primeira vez, como um projeto cinematográfico, a gente observou o povo africano retratado de maneira feliz. E esse é um ponto que eu acho especialmente fundamental quando a gente fala de representatividade. Porque o negro se viu representado muitas vezes no cinema, mas sempre no espectro da vida triste, dura, lamentável de ser negro. Então existe uma dinâmica nesse processo que é supervalorizar a dor do povo negro, e não que isso não seja importante de ser feito, porque durante muito tempo a gente precisava fazer um processo de conscientização. As pessoas sentirem que aquele processo foi negativo. Só que num determinado momento, as pessoas começaram a ter um empoderamento econômico, um empoderamento de alguma forma acadêmico, mas não tinham um empoderamento da representatividade da sua felicidade, né? Então o menino negro, quando ele vê um herói que vive num lugar incrível e as pessoas são felizes porque tem pujança econômica no espaço, né?
Então, essa visão de estar feliz no espaço, estando na África, dentro de um país que pertence à África, isso acho que é essencialmente representativo. Tá bom? Eu lembro de Danilo, ter assistido a repercussão do filme, sabe, tipo na TV e tal, e uma menina ter dito assim, esse foi o primeiro, do primeiro filme especialmente, ela falou, esse foi o primeiro filme que eu assisti que 100% do elenco é negro, sabe? Então assim, eu acho que um tipo de impacto, eu sou leitor de quadrinhos há anos, assim, desde que eu me conheço por gente, então eu estou muito familiarizado com Pantera Negra, entre outros. E eu participo de alguns grupos na internet. E é muito curioso, quando sempre que acontece um assunto assim, seja um filme do Pantera Negra, um filme, uma série da Miss Marvel, que coloca uma garota do Oriente Médio, muçulmana, como protagonista, há ainda uma grande reverberação de uma parcela consumidora desse tipo de produto que acha que isso é desnecessário. E isso é muito, assim, ainda preocupante, sabe? Você percebe que mesmo tendo toda essa representatividade, ainda parece que existe uma grande parcela que não consegue enxergar o valor desse tipo de coisa, entendeu? Então, eu lembro desse comentário dessa menina sendo entrevistada e como aquilo me falou, poxa vida, acho que eu nunca assisti nada com esse aspecto, né? Tipo, acho que eu nunca reparei nisso, mas para ela ter sido importante, eu acho que isso é um reflexo do efeito do filme e da produção. Alguém mais? Na minha opinião, a melhor parte do filme foi um pouco o que eu já disse, mas eu vou ampliar um pouco. Eu disse que é a parte da cultura. Como você já disse, né? Quando você era menor, você até mudava o cabelo para se adaptar à cultura, esse cabelo, o padrão loiro, branco, olho azul. E eu gosto dessa parte do filme das muralhas de Wakanda, porque eles dão pra gente uma ideia de o quanto que, principalmente o povo europeu, ao invés de se adaptar à cultura do local, levou a própria cultura e mudou a cultura dos outros. Talvez, se não houvesse esse, entre aspas, costume de trocar os costumes, talvez a gente poderia ver locais mais diversos. Por exemplo, provavelmente muitos aqui já foram para outros países, se você não for contar com a economia, muitos países têm estruturas parecidas, tipo casas parecidas, dependendo do local. E o que eu achei legal do filme foi se a África não mudasse para os europeus, e se eles conseguissem se desenvolver sozinhos e não mudar a cultura deles, preservar a cultura. Porque mesmo no nosso Brasil tem até várias políticas do povo, dos indígenas, como já falamos há um tempo atrás. E o legal desse filme é porque ele demonstra como poderia ser se tudo isso tivesse dado certo, se a cultura fosse preservada do jeito que deveria. Você me lembrou uma coisa muito legal. Legal não, acho que bastante assim, impactante, né? Porque eu imagino que as pessoas que são descendentes dos europeus, a gente sempre escuta, eu sou descendente de português, espanhol, sei lá, alemão. E alguns até buscam cidadania. E o povo negro? Será que o povo negro sabe de onde veio? Os seus ancestrais? E eu não sei. Eu acho que poucos. Se você perguntar para qualquer negro, você sabe de onde você veio? Os seus ancestrais, seus avós? Ninguém sabe. Porque teve um apagamento da história, propositalmente. Eu não vou saber detalhar aqui, mas eu lendo sobre isso, em dado momento ali, no momento da escravidão, eles apagavam todos os registros daqueles escravos, para não saber de onde que eles vieram, de que país. Então hoje até tem um esforço muito grande, e eu até achei muito legal aquela exposição que está aqui, pessoal, porque ali o que retrata? Mulheres negras
que provavelmente não sabem a sua origem, não sabem qual é a descendência dos seus ancestrais, mas elas se identificam com aquelas pessoas que estão nas fotos, nas pinturas. Ou seja, a população negra não tem hoje histórico para saber de onde ela veio, de que país ela veio. Tem uma outra coisa também que me chamou a atenção no filme, que é sobre respeito aos mais velhos, aos anciãos. Não sei se vocês lembram lá, em determinada parte do filme, né, que o conselho se reúne e ali a própria rainha faz isso, e depois quando eles estão lá naquele outro reino, agora me fugiu o nome dele, Pacu, sei lá, eles também estão reunidos ali para debaterem. Isso mostra o quê? A valorização pelos mais velhos, por pessoas mais experientes e mais vividas. Isso é parte também da cultura africana. Não? Alguém mais aí, turma? Os professores vão ganhar docinho depois, tá? Bom, turma, eu estou chegando ao final aqui dessa nossa conversa, e aí eu aproveito então para agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer vocês por dividir esse tempo comigo, essa conversa. Espero que vocês, a partir disso, consigam ter esse senso crítico do que vocês veem, do que vocês consomem, para vocês cada vez mais, de alguma maneira, ajudarem a ter essa mudança de comportamento de uma sociedade racista na qual a gente vive. Então eu quero aproveitar e dar uma sugestão de um próximo filme, que é A Mulher Rei, que vai falar exatamente sobre o exército daquelas mulheres que eu falei para vocês. É um filme muito bonito também, traz muito a cultura africana e trata um dado momento ali também da escravidão. Então é muito interessante, recomendo vocês assistirem também. Com isso, então, turma, muito obrigado pelo tempo de vocês.